Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento. Nós estamos conversando todas as segundas, quartas e sextas sobre a questão dos impactos para a saúde coletiva da Covid-19, da pandemia. E a gente está tratando isso a partir de várias temáticas, né, com vários especialistas das áreas mais diversas do campo da saúde coletiva. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre o bem-estar corporal e a importância que a atividade física, o condicionamento físico e o exercício é importante nesse momento. Vimos sobre a questão da saúde mental, né, em outra live. E hoje nós vamos, só chamar aqui o Estevão, e hoje nós vamos discutir especificamente sobre a questão da fisioterapia, da importância que a fisioterapia assumiu nesse momento e mais amplamente da questão do bem-estar corporal. Espero que todos e todas comentem, participem, né? Façam perguntas. Vou só aguardar aqui enquanto o Estevão entra. Bom dia. Então tenham tirem as suas dúvidas também em relação a isso. A gente já conversou numa das nossas lives sobre saúde. A gente conversou com a Patrícia Barcelos, psicóloga, que falou sobre saúde mental. E hoje a gente vai tratar especificamente dessa dimensão aí da, da saúde corporal, tá? Aguardando só o Estevão entrar. O Estevão não está aqui ainda. Entrou. Pronto. Ele entrou. Obrigado. Fui no WhatsApp para avisá-lo que a gente já estava. Só aguardar aqui e ele conectar. Estevão, você tem que aceitar. Se você estiver me vendo, você tem que aceitar como a gente fez antes. Estevão. Tentar de novo. Você tem que aceitar, Estevão, a transmissão. Assim que eu te pedir, você aceita. Por favor. Gente, vou fazer o seguinte, deve ter tido algum problema. Eu vou desconectar e reiniciar a live daqui a pouquinho para ver o que está acontecendo, tá? Deve ter tido algum problema, tá? Não estou conseguindo ele. Você tem que precisar aceitar, Estevão. Deixa eu ver.
Agora sim. Aí, Ufa, oi. foi. Que bom. Bom dia. Bom dia. Eu Eu tava tô aqui. aqui, Deu certo. Eu tava aqui, mas tá certo. tudo bem, tudo bem. Que a gente tinha, a Me gente, desculpe aí não, minha falha aqui. Deve ter sido minha aqui com o meu tudo manuseio. bem. Isso é tudo novo para a gente também. Bom dia a todos e todas que estão Bom aqui dia. agora. A gente vai começar a conversar com o Estevão Caetano, como eu tinha dito. A gente já tratou nos últimos, numa das lives com a Patrícia Barcelos, nós discutimos sobre a questão da saúde mental, né, nesse contexto de confinamento, quarentena, isolamento e distanciamento social, que são colocados pela necessidade da emergência sanitária. E hoje a gente vai conversar sobre o bem-estar corporal e a importância que a fisioterapia tem, né, para esse momento. Né? Então, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse da sua trajetória de formação e como profissional, você contasse um pouco para a gente. Perfeito. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Obrigado por essa oportunidade de contribuir um pouco com conhecimento, com experiência, né? Eu me formei por Marília, interior de São Paulo, né? Já se foram aí 23 anos. Atuei em alguns serviços, né? Passei por São Paulo mesmo, capital, onde eu atuei na divisão de medicina de reabilitação do Hospital das Clínicas lá. A minha especialidade clínica é em clínica da dor. Fui direcionado nessa área desde a graduação, né? Já atuei em algumas equipes, tanto por São Paulo quanto pelo Rio, né? Hoje eu moro em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, né? E já pelo Rio mesmo atuei em uma equipe multidisciplinar do Dr. Alexandre Amaral lá, que é um meu cirurgião. E a clínica da dor já é uma área extremamente rica, né? Também especialidade acadêmica, né? Já fiz mais de uma, mas por último foi pela própria Fiocruz, né? Na área de comunicação e saúde, na discussão de saúde coletiva e tudo mais, né? Um super aprendizado, onde tive o prazer, né, de conhecer você, né, Igor, que foi meu orientador, um grande orientador, né, diga-se de passagem, um exemplo a ser seguido como orientador, né. Sou professor acadêmico, né? Fui professor em uma universidade no interior de Goiás, onde chama Univerde. Hoje, atualmente, a última instituição que trabalhei foi a Unesa, né? Na Estácio, a rede Estácio, né? Estamos aí. Atuo até hoje clinicamente, 23 anos atuando na clínica, né? Com várias ferramentas, vários recursos, formação em várias áreas. Utilizo vários recursos no manejo do paciente de clínica da dor, né? E é um paciente complexo, então acaba que realmente ele me obriga a estar promovendo o entendimento, o aprendizado em vários contextos, vários tipos de conteúdo, né? É, eu gostaria de Estamos aí. saber, na verdade, a gente está falando aqui nessas conversas muito também sobre o quanto que algumas questões do campo da saúde pública elas foram emergindo, né, ou do campo da saúde de maneira geral, da saúde pública especificamente, foram emergindo nesse contexto da Covid-19, né? Uma dessas emergências, assim, de maior visibilidade é da fisioterapia, né? Muito se Certo. comenta, né, sobre a importância da fisioterapia nesse momento. Você pode falar qual que é a importância da fisioterapia no contexto da Covid-19? Sim, claro, né? A fisioterapia ela é uma área bem abrangente, né? Ou seja, desde a sua origem, né, da necessidade dela, né, no início do século passado, ela surge aí e cresce em paralelo às áreas da medicina, né? Então ela nasce a partir da formação dela, ela nasce a partir da doação de conhecimento de médicos e enfermeiros, né? Em busca da reabilitação, ou seja, do resgate da função perdida, né? Então ela é uma profissão que é baseada na, no resgate da função, né? Então
a reabilitação propriamente dita, ela está contida na fisioterapia. Então, hoje a gente vê uma fisioterapia em múltiplas áreas, né? Ou seja, ela se multiplicou em termos de área. Originalmente era forte na reabilitação neurológica, né? Até em função, na época da poliomielite, Uhum. hoje uma doença erradicada praticamente. Então, ela nasce fortemente na neurologia e na fisioterapia ortopédica, e em seguida na fisioterapia respiratória, né? Que hoje, em função do Covid, retorna, volta a ser a vedete do meio fisioterapêutico, né? Da nossa área. Em especial, a fisioterapia intensiva, né? Que é a realização da fisioterapia dentro dos CTIs e UTIs. Né? Então, ela mas tem várias outras áreas, né, como uroreabilitação, pediatria, ou seja, como o país vai caminhando também para um estado de bem-estar, né, ou seja, ao longo da trajetória do país, ele vai caminhando para um estado de bem-estar, vem surgindo essas áreas que estão ligadas ao bem-estar mesmo, né, a um estado de bem-estar, né, ou seja, as pessoas vão envelhecendo e vão precisando de suporte para envelhecer com saúde, com qualidade, né? Então, hoje, a fisioterapia intensiva, que já estava bem consolidada assim, em termos de ciência, em termos de espaço, né? Elas consolidam espaço dentro dos CTIs, a princípio, pela força do médico mesmo, né? Então, a categoria médica lá atrás, ela estabelece, a Associação Médica Brasileira estabelece a importância do fisioterapeuta na UTI, no CTI, né? Não foi nem pela própria categoria. Então, lá eles impunham, falam, é preciso que haja dentro dos CTIs e das UTIs a presença também do fisioterapeuta no processo de resgate desse paciente, em função das pesquisas que lá na década de 80 já vinham mostrando, né, que o tempo de permanência daquele paciente no CTI era drasticamente diminuído quando ele era submetido a um tratamento de reabilitação, né, quando existia o fisioterapeuta no contexto das equipes. Né? Então, pode falar. Não, acho que você tocou num ponto interessante, porque assim, são vários os ramos, né, da fisioterapia, né? Você falou um pouco, né, de várias questões, né? Por exemplo, da fisioterapia focada na mais neurológica, na fisioterapia respiratória, intensivista. Você poderia falar um pouco, assim, rapidamente, quais são essa ampla ramificação da fisioterapia? Ah, sim, claro. Então, ela nasce com muita força na neuro e na ortopédica e em seguida a respiratória, né? Como a gente já viu. As áreas mais modernas, né, foram sendo desenvolvidas, como a geronto, né, a geriatria, a gerontologia. A pediátrica está ligada à neuro desde o início, Uhum. né, em função do próprio motivo da origem da produção, no caso da poliomielite, né? Mas atualmente temos aí áreas surgindo a todo momento em sub-áreas, né? Por Uhum. exemplo, osteopatia, quiropraxia são áreas encampadas pela fisioterapia, porque são áreas associadas à ortopedia. Então, são áreas de manipulação, onde o fisioterapeuta atua especificamente com um foco direcionado na parte manipulativa, de realinhamento das estruturas articulares. Né? Atualmente, assim, o que nós temos de mais atual, em termos de especialização, eu não saberia dizer ao certo se podemos classificar como especialização, mas sim como comportamento do fisioterapeuta, é a área chamada de fisioterapia integrativa. Né? Isso é Uhum. bem moderno, bem atual. É um discurso bem atual, né? Não só da fisioterapia. Né? Aliás, esse discurso, mais uma vez, ele se desdobra da medicina. Né? A medicina integrativa, como a fisioterapia é uma profissão filha, né, oriunda desse contexto aí, da própria medicina, e ela vai acompanhando todas as tendências. Né? Então, a fisioterapia integrativa, na realidade, ela é um discurso de integração. Né? Ela tem por finalidade, realmente, integrar a questão biomecânica, a questão bioquímica e a questão emocional. Né? Ou seja, são os pilares principais. Lógico, cada pilar desse se desdobra. Né? Quando se fala de emocional, então, ele se desdobra de uma maneira muito interessante. Né? Então, a fisioterapia integrativa
ela ganhou, ela entrou também de cabeça nesse modo de pensar, nesse modo de praticar, de exercer a praxis, né, da profissão, porque também, de alguns anos para cá, o fisioterapeuta ele foi autorizado, né, mediante portaria do Conselho Federal de Fisioterapia, a prescrever, né? O fisioterapeuta hoje está autorizado, à medida que ele tem conhecimento sobre, né, que ele tem bagagem para isso, ele está autorizado de modo coerente, responsável, a exercer a prescrição medicamentosa, né? O fisioterapeuta ele tem trabalhado muito com a parte de fitoterápicos, né, ortomolecular, então toda essa área de prescrição ela está totalmente aberta ao fisioterapeuta, né? Então é uma demanda concedida à categoria profissional. Então isso permitiu que ele expandisse o seu trabalho e pudesse atuar além das áreas de cinesioterapia, que são os exercícios terapêuticos, além das ferramentas como quiropraxia e osteopatia, cinesioterapia, entre outras ferramentas, ele agora tem à sua disposição a, o direito de prescrição. Né? Tem muitos de nós está correndo, né, em treinamentos, estudo, para que essa prescrição seja cada vez mais adequada, né, a prescrição medicamentosa, cada vez mais adequada. E a fisioterapia integrativa, então, ela ganha esse espaço, né, maravilhoso, que é a capacidade do próprio profissional poder pensar no emocional, ele fazer diferença na vida do paciente, porque quando se fala de fisioterapia integrativa, assim como a medicina integrativa, é muito importante a relação que ele constrói com o próprio paciente, né? Então, deixa de ser aquela relação fria, aquela relação técnica, né? Biomecanicista, né? Ou biologicista, quando se fala do físico do médico, né? E passa a ter uma relação humana mesmo, né? De entendimento das partes, né? Inclusive levando em consideração o aspecto espiritual do sujeito, né? Não no sentido religião, no sentido do aspecto espiritual mesmo, né? Uhum. Como ele vê esse lado e como ele lida com esse lado e o que faz de fato sentido na vida dele, né? Para que o próprio profissional, utilizando recursos baseados em evidência, né? Ele possa propor tratamentos que façam real sentido à vida do paciente. Né? Tem uma das coisas que mais a gente tem observado que em casos mais graves de Covid-19, o pulmão é o órgão mais afetado, né? Então, depois do Certo. processo, né, de síndrome gripal, muitas pessoas acometidas pela Covid-19 têm uma pneumonia grave, né? É muito comum. E começa a circular pela internet um conjunto de exercícios respiratórios, né? Como se fossem preventivos. Eu já recebi, eu acho que uns 4 ou 5 vídeos de pessoas falando que se você fizesse esses exercícios, você se preveniria da Covid-19. O que você acha disso? Né? Você já recebeu algum desses vídeos ou dessas de fazer exercícios respiratórios com alegados fisioterapeutas que estão aí circulando e mandando? O que você acha disso? E qual que é a real importância dos exercícios respiratórios no cuidado com a saúde? Bom, o exercício, né, e por fisioterapeuta, por um profissional de educação física, ele chamaria de ginástico, né, para o fisioterapeuta, comumente, o termo nosso seria cinesioterapia, cinésio de movimento, terapia Uhum, de tratamento, ou seja, uhum, o movimento terapêutico, o movimento com o fim de tratar ou de manutenção, né? Eu posso tratar o indivíduo utilizando movimentos, exercícios, ou posso usar o exercício tentando resgatar movimentos, né? Então, eu posso tanto tratar um movimento adoecido, perdido, quanto usar o movimento para tirar uma dor, né? Para tirar o uhum. indivíduo de uma condição dolorosa. Eu trato através do movimento ou trato o próprio movimento. Então, cinesioterapia tem esses dois sentidos. O exercício, de um modo geral, né, o fisioterapeuta hoje, como ele está na atenção primária, e a atenção primária lida com prevenção, ele teve que se desenvolver aí. Então, técnicas como Pilates,
como RPG, entre outras, a própria yoga, que hoje tem sido amplamente absorvida pelo profissional de fisioterapia, em função da atenção primária mesmo, né? Então, esses recursos terapêuticos, sob o olhar do fisioterapeuta, ele tem como objetivo realmente promover a saúde física, a saúde emocional do paciente, né, ou do cidadão, né? E lógico, esse tipo de exercício aplicado rotineiramente e inclui os exercícios respiratórios, yoga, então, é a base de todos os exercícios respiratórios que vemos hoje proposto, né, grande parte deles, tem sua origem no yoga, né? Porque o yoga ele realmente não tem nada mais primitivo descrito, nem estou falando de religião, não estou falando de estrutura de exercícios terapêuticos, né? Não tem nada mais primitivo descrito na literatura do mundo do que yoga em termos de exercícios globais, né? E ela tem uma sequência imensa, chamada pranayamas, que são exercícios respiratórios, puramente respiratórios, né? E que tem sido feita releitura desses exercícios por vários profissionais, não só a fisioterapia, né? Então, tem sido feita a releitura desses exercícios aí na prática. A execução desses exercícios, independente do COVID, não só os respiratórios, mas o exercício corporal, de um modo geral, é bem-vinda para a manutenção corporal, para o bem-estar corporal, porque o exercício ele promove, né, a gênese vascular, né, a neogênese vascular. Então, ele aumenta a trama vascular de todo o corpo, inclusive dos órgãos, né? Pulmão, coração. Então, ele promove, ele viabiliza que se formem novos vasos sanguíneos, melhorando a capilaridade dos tecidos corporais e, assim, melhorando a nutrição desses tecidos, né? Envolvendo do cérebro ao músculo, à pele. Então, ele melhora, ele te prepara de uma maneira adequada para o enfrentamento de qualquer condição patológica, de qualquer doença, né? Não necessariamente o COVID, né? Mas de qualquer doença. Então, uma pessoa que tem hábitos saudáveis de atividade, né? Seja sob orientação, seja por uma fisioterapia de manutenção, porque aí difere, né? A fisioterapia ela se difere Uhum, hoje da reabilitação nesse sentido. uhum, Então, o que a gente chama de fisioterapia de manutenção seriam uns exercícios rotineiros, são os colegas fisioterapeutas que atuam com pilates, com yoga, né? Eu mesmo atuo nessa seara também. Então, são colegas que atuam com o paciente se apresenta com um determinado problema de saúde, a gente resgata ele para um e padrão de faz. saúde, e daí para frente ele passa a adotar o fisioterapeuta como profissional de manutenção da sua própria saúde, então, onde o fisioterapeuta usa esses recursos cinesioterapêuticos, né? Orientados, focados na manutenção da saúde dele. Né? E, obviamente, de acordo com o que ele trouxe de problema, né? Uma Onde co- tem a fragilidade de saúde dele. Então, a proposta de exercício terapêutico, ela previne como um todo, né? Ela previne como um todo, Isso, inclusive os exercícios respiratórios, previne como um todo. Mas falar que vou fazer para que eu não seja contaminado, isso, né? isso. Isso não, isso é uma informação distorcida, não sei se tem colega pedagogo, né? Espero que não. Ou mesmo que não tenha, se o cidadão, se o paciente ou o cidadão está interpretando dessa maneira, é uma interpretação equivocada. O exercício não vai te impedir de ser contaminado por um agente infeccioso, né? Uma bactéria, ou mesmo um fungo, ou um vírus, que é o momento atual. Tá certo? Ele não vai te impedir, mas ele vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, a sair daquele problema de uma maneira melhor, né? A reduzir as sequelas. O indivíduo que pratica uma atividade física de rotina, ele já tem uma autoestima elevada, ou seja, o perfil emocional dele já é um perfil emocional fortalecido, porque ele tem persistência, ele, ele promove isso, né? Ele tem rotina, disciplina. Então, isso gera um perfil emocional proativo em relação à própria saúde. Caso ele seja acometido por uma patologia, essa proatividade em busca do bem-estar próprio, né? Que diga-se de passagem, o único responsável por estarmos bem somos nós mesmos, né? Então ele já tem essa consciência, né? Ainda que
precisamos de buscar ajuda. Faz parte dessa consciência buscar ajuda. Uhum. Entendeu? Isso que você Eu não falou, sei se eu caminhei como você sim, perguntou, sim. mas... É importante frisar. A Suzana também, que comentou antes, também recebeu esse vídeo. Os vídeos que eu recebi são no sentido de, não numa prevenção global, como você falou, né? Mas no sentido de uma evitação. Pelo fato de você fazer os exercícios respiratórios, né? E aí até ensinam quais são e tal, você evitaria a contaminação pelo vírus, o que é, como você disse, um erro, né? É uma Um erro de informação discurso. de discurso, uma informação equivocada. Uhum. Na verdade, é uma forma de prevenção global e que garante maior condição, um condicionamento físico e que no caso de, né, como você bem disse, eu acho importante frisar isso, no caso de uma contaminação por um vírus, fungo ou bactéria qualquer, é, as pessoas que praticam atividade física podem ter, né, uma resposta melhor em relação a isso, mas que não mas dá condições melhores, né? E isso que é importante, assim, né? Condições Sim, fisiológicas melhores. Eu acho que isso é importante isso frisar, mesmo. né? É, Condições fisiológicas melhores de responder àquele agente agressor. exatamente, responder que a gente veio é isso. Então é um trabalho de longa duração, né? É, Sim. né? Não é É um não, trabalho de constância, de né? Que pode ser constância, iniciado a qualquer momento. O corpo exatamente, reage de uma maneira rápida, né? exatamente, né? A gente não precisa deixar para segunda-feira, né? Não, segunda-feira Exatamente. Não precisa segunda-feira começa deixar para segunda-feira. segunda-feira É, começa a atividade física, é, etc. Tem uma pergunta, e é importante. Pode falar. não, tem uma pergunta da Ivana que ela fez sobre se existe alguma forma de yoga específica que você recomenda. Ó, para quem não faz yoga, né? Para quem não é um praticante que vai começar, o Hatha Yoga é a prática mais interessante de se iniciar, né? Uma prática que você modula facilmente de acordo com a sua capacidade, né? Com a sua capacidade física e também capacidade mental, né? Uhum, De se propor ao exercício, né? Porque tudo começa na sua capacidade mental, né? Na sua forma de interagir com aquilo, de aceitar aquilo e de executar, né? Então, você vai começar a exercer ali o fortalecimento, ou seja, você vai ganhar trofismo psíquico, né? Emocional, a princípio, né? Rotina, disciplina. Hatha Yoga, ele é independente, inclusive. É pessoas que têm grande habilidade com yoga, tem grandes yogis, né, praticantes de yoga, que só usa Hatha Yoga. Né? É uma prática que permite, do iniciante ao avançado, em termos de execução, a utilizá-la. Pranayama são exercícios respiratórios, né, uhum, que, que levam esse nome. Essa é uma terminologia em sânscrito, que é a terminologia, uma língua já morta, mas que ainda persiste. Graças à yoga, ela está aí ainda, né? Não como língua falada, mas como língua de uma técnica. Os pranayamas, que são exercícios de yoga voltados para a respiração, ele tem que estar envolvido em qualquer movimento, em qualquer postura, né? Diga-se de passagem, que yoga ela é pautada por posturas, né? Posições. A pessoa entra em uma determinada posição, que significa asana na distância, a pessoa se posiciona, ou seja, adota um determinado asana e ali naquela posição ela permanece executando um determinado pranayama, um determinado ritmo respiratório. Então, o pranayama ele está envolvido, os exercícios, né, chamado pranayama, estão envolvidos em qualquer prática de yoga, em qualquer tipo de yoga, tem que estar envolvido, né, e conduzido por um bom instrutor, seja ele fisioterapeuta ou não, né? Então ele tem que estar envolvido. Mas o indivíduo também pode executar pranayamas isolados, né, exercícios respiratórios apenas, né, dentro da filosofia do yoga, né, dentro do que se chama pranayama. Lógico, quando a gente traz o exercício respiratório para o modo ocidental, ele é mais racional, ele é mais biomecânico mesmo, mais pensado biomecanicamente.
paciente. Então, o profissional de fisioterapia, né, que for atuar na reabilitação, ele vai executar manobras, inclusive, né, técnicas manipulativas de restauração, da expansão pulmonar, né? Então, não entra aí só os pranayamas ativos, nem entra os exercícios respiratórios ativo assistido ou passivo, né? Onde, dependendo do grau de comprometimento do paciente, o fisioterapeuta vai entrar estimulando o resgate do movimento, da dinâmica do aparato respiratório, né? Do arcabouço respiratório, envolvendo o tórax, o diafragma. Ele tem que entrar, às vezes, de uma maneira muito mais precisa, muito mais incisiva, né? E muito mais a parte ativa está muito mais na mão do fisioterapeuta do que do paciente, né? Estevão, Então, os exercícios respiratórios podem ser ativo, ativo assistido ou passivo, né? Dependendo da condição. você pode chegar um pouquinho no microfone? Um pouquinho mais perto do microfone e ver se melhora. Perfeito. Agora, isso, tá Perfeito. ótimo. Melhorou? Vocês acham que a gente melhorou? Tá. E aí, tudo bem? Tá tudo bem. Melhorou o som? Pra mim tá agora. Quer que eu repita, eu responda alguma coisa Não, novamente? acho que deu pra ouvir. Ivana, você conseguiu ouvir? Ela fez uma outra pergunta. Vamos ver, eu vou guardar para ver se ela conseguiu ouvir. Perfeito. Ela fez uma pergunta aqui. Nesse momento de isolamento, você indicaria alguma plataforma específica para a prática do... Ah, o Jorge disse que melhorou bastante, claro, obrigado. Que bom. Se você diria que tem alguma prática específica de plataforma, né, para poder seguir. Porque a gente está vivendo um momento, né, de isolamento, em que se não houver, daqui a pouco você fala disso, né, se você não houver uma necessidade, né, assim, muito grande, né, do contato físico, no caso da prática da fisioterapia, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso também, o ideal seria que essas práticas fossem remotas nesse momento, né? Então, você tem alguma recomendação Certo. de alguma plataforma específica para essa prática? Eu vi alguns aplicativos, né, com movimentos de yoga e de pilates também. Então, como é que você vê isso? Ou é melhor mesmo acompanhar lives de profissionais? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sou mais a favor, né? Embora eu vou pesquisando na internet, né? Também, como os professores, os colegas estão se posicionando, né? Mas eu sou muito a favor de acompanhar, se você já fazia algum trabalho com algum fisioterapeuta, né? Acompanhar algum trabalho específico, ou de modo que te oriente, te encaminhe, né? Acompanhar alguma aula do seu contato, né? Se você já tem um fisioterapeuta, solicitar que te encaminhe sequências de exercício, que te oriente, ou te oriente, né? Remotamente, né? Porque ele já conhece a sua condição física, né? Então você teria exercícios orientados adequadamente. Se você não é uma pessoa que fazia um acompanhamento, ou tinha aí o seu fisioterapeuta de estimação, né? Você é uma pessoa que não faz, por exemplo, às vezes a pessoa faz aula de yoga, eu já tenho um instrutor de yoga, né? Solicitar que ele envie, né? Eu faço, né? Então, alguns instrutores aqui da minha cidade, inclusive, começaram a produzir conteúdo já de acompanhamento, de condução dos seus próprios clientes, seus próprios alunos, Uhum. não é? Fora isso, entrou no YouTube, entrou em alguma plataforma específica, né? Realmente, ver as credenciais daquele profissional, procurar informações sobre as habilidades técnicas dele e pôr o raciocínio crítico, sim, em prática, né? Ver como é que está os cursos dele. Se questiona. Falas muito determinantes, eu costumo estar errada, né? Costuma ter algum interesse por trás. Então, se a fala realmente é uma fala que tem ecologia com outros profissionais, tudo bem. Se a fala é muito determinante, taxativa, não costuma não estar muito coerente com a prática, não. Mas tem bons professores produzindo bons conteúdos, de um modo geral mesmo, Uhum. na internet, e que precisamos realmente investigar, né? Ou procurar. Mas a dica seria
se aproximar de quem você já estaria envolvido aí antes do Covid, né? Você fazia alguma aula presencial, alguma coisa, porque esse profissional já te conheceria, tá Isso. certo? Essa é uma ótima e importante dica, porque eu tenho acompanhado, né? Acho que todos nós, né, temos acompanhado também um surto, né, não só de aulas online, né, mas também de aplicativos, né, o tempo todo no Instagram, no Facebook, sugestão, propagandas de aplicativos para a gente usar, fazer atividade física, quando na verdade, como você coloca muito bem, a importância é confiar nos profissionais com que você já fazia e fazia atividade física, seja ela, né, orientada pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, pelos instrutores, né, de yoga ou de pilates, Sim, mas sempre com isso é muito importante, né, com acompanhamento profissional, né? Eu acho que sim. isso é muito importante. Você quiser falar mais um pouco É disso? fazer o contato, ainda que não fazia nenhum tratamento, mas você mora numa cidade, você conhece algum profissional, você quer começar alguma coisa, né? Entra em contato com ele e vê a possibilidade disso acontecer remotamente, né? Hoje as categorias profissionais, os conselhos de classe, já têm portarias permitindo que isso ocorra, não é? De uma maneira responsável, obviamente, né? De uma maneira em que o profissional realmente vai procurar conhecer minimamente o seu cliente, o paciente, o nome que achar melhor utilizar, Não, isso que você está né? falando é muito importante também, porque na verdade o que a gente está experimentando em todas as categorias profissionais com seus desafios específicos, para a saúde tem outros desafios, né, que é como seguir a orientação, o trabalho, acompanhamento, o tratamento das pessoas nesse momento. Queria que você falasse um pouco desses desafios, né? Acho que num caso como você me permita dizer, no caso da fisioterapia de manutenção, como você disse, isso de alguma maneira é possível, né? Essa orientação à distância, né? Aí queria falar para você, que você falasse um pouco quais são os desafios dessa orientação à distância, né, do ponto de vista da sua experiência. Mas há outras situações em que pacientes no pós-operatório, né, pacientes que têm uma dor crônica, um problema crônico, né, fisiológico, crônico, que precisam do acompanhamento, etc., sistemático, contínuo. Quer dizer, isso também coloca desafios na forma de cuidado. Queria que você falasse um pouco da sua experiência, como é que você está lidando e como você vê outros colegas lidando com essas, né, uma questão, o que é possível fazer online e o que online não é possível. Sim, é. O online, de fato, ele é possível na manutenção, né? Na manutenção de uma condição que não seja grave, né? Ou seja, que não haja, que a patologia em si não esteja predominando na vida daquele paciente naquele momento, né? Porque quando eu digo a patologia não esteja predominando, é porque a gente relativiza um pouco a questão de cura, né? O que é Uhum. cura, o que é doença, né? Então a cura em si não é a ausência da doença, dependendo da condição, dependendo da patologia, a cura é uma doença controlada. Isso pode ser encarado como uma condição de cura, ou seja, de bem-estar do ponto de vista fisiológico, né? Não a cura absoluta, obviamente, né? Não me entenda mal. Mas, então depende do momento, né? Porque bem-estar tem muito a ver com o momento mesmo, né? Pessoal, é um conceito, né? Emocional também, como a pessoa está lidando com aquilo. Então, se nós estamos indo para manutenção, né, uma condição de manutenção de saúde, ou seja, o paciente já está naquela velocidade cruzeiro, né, de trabalho, eu tenho muitos clientes nessa condição, né, de velocidade cruzeiro, né, ou seja, a pessoa está bem, foi resgatada da condição de dor, de doença que ela vinha caminhando, já está numa condição onde o paciente de dor crônica conseguiu ressignificar aquela condição dolorosa, né, e lidar com algum resquício daquela condição dolorosa, né? E vinha já num programa de exercício terapêutico adequado à sua condição, onde eu utilizo, de fato, o Pilates. Pilates, para nós, fisioterapeutas, é uma técnica de cinesioterapia, e yoga, para o fisioterapeuta, é uma técnica de cinesioterapia, né? E assim por diante. Né? Então, nós temos várias técnicas de cinesioterapia, né? E yoga é uma delas. Então, o profissional, obviamente,
tenho que entender da técnica, porque apesar de ser um exercício, não é um exercício qualquer, né? Sim. Então, a musculação para o fisioterapeuta é uma técnica de cinesioterapia. Então, muda o que? O conceito. Então, o que eu uso, um profissional de educação física usa, só que com conceitos diferentes. Ele tem um pensamento mais ligado à performance, né? E eu tenho um conceito mais voltado para a questão, o profissional de fisioterapia tem um conceito voltado para a reabilitação, para um bem-estar funcional, né? Mais do que performático, né? Então, o paciente ele tem que estar antenado nesse contexto, né? E o fisioterapeuta tem que ter a capacidade cognitiva também de entender isso daí, ou seja, por isso que é ideal o paciente, o cliente, já ter aí o seu profissional com quem ele tem acesso. Por quê? A questão cognitiva também tem ligação com a linguagem. Então, qual a Uhum. linguagem que o profissional vai usar com esse paciente, né? A habilidade de linguagem do profissional em relação ao nível de cliente que ele lida, ao nível cultural, né? Ao nível de entendimento, né? E também do uso das plataformas, né? Você pode Isso, estar lidando com pacientes, né, muito diferentes e com formas de uso. É claro que acho que é o momento que a gente vive, esse uso ele se acelerou, se acirrou de uma maneira muito, muito grande, né? Em que as pessoas estão sim, cada vez mais, né, utilizando essas plataformas em vários níveis, então isso se espalhou de uma maneira. Mas o que você falou é muito importante, né? Essas questões de aquilo que você falou, né? De ter o seu fisioterapeuta ou profissional de estimação, envolve também essa relação de, né? Entre cognição e é, linguagem, né? Quer dizer, sim, o entendimento dos movimentos, o entendimento das dificuldades do, 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 do paciente, etc., também envolve um conhecimento prévio ou que vai se construir virtualmente, né? Então, voltando isso, à pergunta que foi feita, né, pela Ivana antes, quer dizer, então esse conhecimento que vai se dando, se não existia antes, vai se dando de maneira virtual neste momento. Eu tenho mais uma nesse momento, pergunta, exatamente. que você falou muito da questão do Pilates, né, que é Tá algo... travando. Tá travando? Repete, por gentileza. Tá, Tá, voltou? Voltou? voltou. Você falou antes da questão do Pilates, né? Na sua fala Sim, um pouco sobre o Pilates, né? E a importância que ele tem também como uma estratégia de manutenção do bem-estar corporal de maneira funcional, etc. Assim como o yoga também tem, né? sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco assim, como que o Pilates e a fisioterapia se encontram, né? É, e qual que é a importância no momento que a gente está vivendo, que isso acho que é uma preocupação de todos nós, no momento que a gente está vivendo, e eu vou usar uma expressão sua, manter o corpo de maneira funcional. Eu acho que não é não tão performática, né, talvez, mas manter o corpo de uma maneira funcional, né? Como é que a gente pode fazer, de que dicas você tem, que estratégias você tem, né? Para isso, o Pilates pode ser uma, o yoga outra, quer dizer, o que a gente pode fazer em casa, né? Quem pode ficar em casa, continua ficando em casa, o que a gente pode fazer em termos de atividades ou estratégias que possam contribuir para manter o corpo são. Perfeito. Bom, Pilates, aí fez um paralelozinho, né? Então, Pilates, ele é importante lembrar que o Pilates é o nome do indivíduo que trabalhou um conceito, né, de atividade física funcional. Então, Joseph Pilates, ou Joseph Pilates, né, era alemão, né? Então, a pronúncia em alemão provavelmente seria Joseph. Joseph Pilates, ele trabalhou esse conceito. Então, quando a gente fala Pilates, o que você está fazendo quando você faz o Pilates? Você está fazendo um exercício físico, Uhum. né? Uma cinesioterapia, o fisioterapeuta chamaria de cinesioterapia. Aí que você dá um encontro. É que o fisioterapeuta ele traz tudo para o conceito de tratamento. É movimento, então é cinésio. Então, esse é um termo técnico. E o fisioterapeuta ele tenta usar aquilo na perspectiva de manutenção da funcionalidade ou resgate da funcionalidade. Então, ele vai pegar qualquer atividade, qualquer técnica de atividade física
e transformá-la conceitualmente dessa maneira pelo treinamento que ele teve. A faculdade promove esse treinamento aqui. Então, o próprio Joseph, né, o método Pilates, ou a técnica do Pilates, ela é oriunda, né, embora ela é híbrida em termos de trabalhos conceituais ali dentro, mas essencialmente ela vem do yoga. Né, e ele não esconde isso, a literatura sobre o método não esconde isso. Então vem do yoga. Então todo mundo acha que yoga é só meditação. Muita gente acha, todo mundo. Muita gente acha que yoga é meditação, é técnica para que a pessoa fica lá recitando algum mantra, né? E paradinho, só, respirando. Não. É uma técnica de um vigor físico absurdo, né? Poucas pessoas têm condições de executar uma prática de movimentos ou de posturas do yoga num nível intermediário a avançado. Poucos, né? Você vai pegar pessoas com um treinamento forte em academia, halterofilistas, fisiculturistas, né? Ou mesmo atletas ligados à parte aeróbica, como futebolistas, né? Atletas do futebol, do basquete, entre outros, e numa aula de yoga ele realmente não vai conseguir executar aquela aula toda até o fim, ou no mínimo com boa qualidade, né? A não ser que ele inicie um processo de treinamento ali, porque é uma aula que envolve realmente força, flexibilidade, né? A funcionalidade está naquela prática. E o Pilates ele traz isso, né? Tudo do yoga, né? Numa visão mais ocidental, onde ele trabalha com frequência, com Uhum. repetição, né? Porque yoga, na sua origem, está preocupado com repetição, com frequência, com numerar as coisas, né? Ele trabalha na intenção de você romper uma resistência mental, psíquica, né? De ocupar os seus sentidos para que você rompa uma resistência psíquica e faça a sua conexão espiritual, né? Daí onde a gente associa yoga com religião. E yoga não é religião. E ela pode ser associada a qualquer religião, caso o indivíduo queira assim utilizá-la, né? Mas antes de mais nada, ela uma prática de atividade física sim, né? Super integrativa, tanto que ela pode ser associada à religião, né? Uhum. O Pilates já não tem esse viés, né? Mas ele tem um viés mental de realmente conectar mente e corpo, né? Manter a sua presença, né? De estar presente o tempo todo, que é o que hoje se chama de mindfulness, né? Ou seja, Uhum. a presença plena, a atenção plena, né? Então, Pilates e yoga trabalha isso no seu pilar de meditação, que é a atenção plena. Mindfulness é apenas um termo novo, uma releitura das técnicas de meditação oriundas do yoga, né? Oriundas dos monges budistas, entre outros, né? Então, tudo isso vem sendo integrado. É a atividade física focada, utilizando o conceito de atenção plena a cada movimento, a cada, a cada estado. Né? Então, isso sim é pensado para o bem-estar psíquico, emocional. Se a pessoa consegue estar presente naquilo que está fazendo, em tese, ela está num processo de meditação. Ela esvaziou a cabeça dos problemas, dos medos, da ansiedade, né, causada por esses medos, e aí ela consegue, de uma certa forma, manter o seu bem-estar corporal, né, que é o tema, inclusive, da nossa live. Né? Então, o bem-estar corporal ele perpassa por esse complexo de coisas, né, mentais que busca controlar com o movimento. Então, a própria atividade física é uma forma do indivíduo controlar a sua psique, controlar o seu bem-estar emocional. Né? Então, quando eu vejo alguém correndo, por exemplo, um maratonista, ninguém corre 42 quilômetros se não tiver um controle psíquico absurdo, um foco, uma atenção plena naquilo que ele está executando. Né? Então, uma vez eu ouvi de um profissional de educação física, eu falei para ele, eu corro aí, eu consigo correr em torno de 10 quilômetros, 12 quilômetros, não mais. Ele falou, não, então você já tem, ele virou para mim, assim, naturalmente, falou, não, então você já tem emocional forte o suficiente para fazer uma maratona. Você precisa realmente trabalhar o treinamento físico, né, cardiorrespiratório e tal. Ou seja,
ninguém consegue ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa Uhum. sem que isso já venha sendo trabalhado emocionalmente. Então, o bem-estar corporal perpassa por essa capacidade de realmente desenvolver uma atenção plena a determinado tema, assunto ou prática. Né? E a atividade física é um excelente meio de direcionarmos a nossa atenção. Isso tem coisas muito importantes que você falou dessa questão da meditação, do controle das emoções e no momento que nós estamos vivendo de muita ansiedade, né, pelo contexto, Sim, ansiedade, né, do que está se passando, ansiedade pelos entes queridos, ansiedade, né, enfim, de várias formas, né, o risco da contaminação, enfim, está vivendo isso de maneira forma, o exercício pode ser esse um lugar de equilíbrio, né? Essa busca de atividades como o yoga e o pilates, etc., pode ser uma busca de um equilíbrio emocional ou uma resistência também emocional para esse momento que a gente está vivendo, né? Muito interessante sim, isso que você tá colocando e que a gente passe assim com essa live. Espero que as pessoas que estão aqui busquem também esse equilíbrio, né? Acho que uma dica, não sei se você pode dar outras, mas uma dica é manter o hábito de ir à academia. Em que sentido? Fazer um cômodo da sua casa como se fosse a ida à academia. Agora estou indo à academia, estou indo fazer exercício, um cômodo talvez sim, diferente do que a pessoa trabalha, para colocar isso como uma rotina, no momento que a nossa rotina parece ser um tempo contínuo, né? Da sim, mesma coisa, né? Então, criar sim, horários, né? Como você falou da disciplina, nesse horário de tanto a tanto hora eu vou fazer exercício, atividade física, etc. Queria que você falasse um pouco disso, a gente já está quase no finalzinho, queria que você falasse um pouco disso, assim, da importância desse tipo de disciplina nesse momento em que a gente está em casa, que parece que é tudo a mesma coisa. Parece um grande final de semana, sim, né? sim, exato. Nós estamos vivendo uma oportunidade única, né, de, de fazer uma introspecção, né, conviver com si próprio, né, e isso está desesperando muita gente. Muita gente não está gostando do que está encontrando, né, do verdadeiro encontro aí, né, e está na hora realmente de promover isso, esse autoencontro, né. Então, aproveitar realmente para criar rotina interessante para você, né? De leitura, leitura boa, né? Se for ver algum filme, algum programa, programas ou televisivos, alguma coisa que te acrescente positivamente, né? Evitar realmente programas que destruam o seu emocional, né? Que fomente vibrações ruins, né, em você, né? Vibrações ruins são sentimentos, né? Sentimentos de medo, de raiva, né? Trabalhar com e que realmente ter o seu ambiente, cada um com uma estrutura de casa, né, ou de apartamento, né. Eu moro em casa, então eu tenho um pouco de área verde e eu não perco a oportunidade de usar minha área verde, né, de pôr meu pé no chão, de fazer minha aula, de fazer meu momento de yoga ou até mesmo de fazer um pouco do meu jardim, né, com o pé no chão, mão na terra, né, utilizando a minha relação com a natureza, né. Ainda que você não goste, né? É uma questão de começar, de perceber o que aquilo vai te levar, né? Fazer daquele momento de arrancar um mato como se estivesse arrancando um mato de dentro da sua cabeça. Né? Um pensamento ruim é um mato, né? Então, executar esses exercícios num ambiente, criar um microambiente que seja, né? De bem-estar, né? Criar essa atmosfera na sua casa, né? De um modo geral, é possível, ainda que seja um AP, um pequeno apartamento, Sim. também já morei em pequenos apartamentos, é possível você criar essa atmosfera não poluída, né? Para organizar as coisas, deixar as coisas no lugar, para executar a sua atividade física, seja ela seguindo um instrutor de pilates, seguindo um instrutor de yoga, né? Ou mesmo não seguindo ninguém, seguindo você, pegando um bom livro sobre algumas sequências de exercícios. Né? No yoga, por exemplo, qualquer exercício físico, no Pilates também, qualquer movimento do Pilates, ele começa com um movimento respiratório. Né? Então, ele começa com o exercício respiratório. Né? Exercícios respiratórios, inclusive, podem ser usados em pacientes que foram contaminados com Covid, que estão reabilitando, né? Não necessariamente. O paciente que está com Covid, ele está num CTI entubado, Sim.
E esses 5% dos que adquirem o Covid estão entubados ou têm talvez uma necessidade de suporte ventilatório e às vezes nem é entubado, é só um suporte de oxigênio, tá certo? Então, 5% tem essa necessidade. Fora isso, 80% ou mais vai para dentro de casa, vai fazer um isolamento residencial, Uhum. tá certo? Então, nesse isolamento residencial, trabalhar sim alguns exercícios, às vezes tem que receber o próprio fisioterapeuta em casa, ele vai devidamente protegido e o paciente também devidamente protegido, né? O profissional de saúde está atuando, o profissional de saúde, somente o pessoal de UTI, está em contato direto com o portador do vírus, né, o doente. Então, determinados pacientes vão ter que receber realmente a atenção do profissional diretamente, né? E esse profissional tem que estar devidamente protegido, né, com os equipamentos de proteção individual, com EPI, né? Fora isso, os exercícios respiratórios, tudo começa nele. Você quer chamar a sua atenção? Quantas vezes a gente aí está num grau de estresse ou tensão e alguém vira, alguém próximo fala, respira, né? Esse respira, esse chamar de atenção, respira, ele está te chamando para o presente. Respira, enxerga o problema como ele de fato é, né? Não cria um fantasma onde não existe, né? Ou seja, respira, vem para o presente. O problema existe? Existe. Vamos ver o tamanho real dele, né? Vamos parar de imaginar coisas ruins, vamos parar de imaginar que você está adoecendo, que o seu próximo está adoecendo, que alguém está morrendo na sua família. Veja o tamanho real do problema. Ele está aí para todo mundo, ele equalizou todo mundo, independente de condição financeira, raça, credo, ele equalizou literalmente o mundo. Né? Nosso planeta foi equalizado esse problema. Então, na minha profissão, que é a fisioterapia, a gente tenta ajudar ou promover a ajuda das pessoas dessa maneira, né? Né? Chamar todo mundo, vamos fazer uma atividade física como forma de concentração, de te chamar para o presente, né? E a respiração, sem dúvida, é o exercício instintivo, natural, né? Se você se tornar um observador de si mesmo, você vai ver que a respiração já vai acontecer naturalmente, né? Então, o mindfulness ou a meditação, ela começa por aí, né? E você conseguir trabalhar a habilidade de ser o seu próprio observador, né? Estevão, Como se os processos mentais tivessem realmente uma vida própria e você começar a observar isso para controlar o que você quer pensar, o que você quer fazer, o que você quer falar, né? Estevão, muito obrigado. A gente está chegando ao final. O Instagram está me avisando que já está acabando. Então, Tá queria certo. te agradecer bastante pela conversa. Vamos respirar, como a Suzana disse, respirar bem para aguentar e passar todos muito bem por esse momento de isolamento necessário, né? Então, obrigado a você, obrigado a todos que estão aqui acompanhando, né? E vamos passar bem com atividade física, cuidando da saúde mental, que é também cuidar da saúde corporal. Não há, muito bom que você falou, não há uma dicotomia, né? Há uma integração. A saúde Muito obrigado. emocional, né? É o Isso, mais importante. isso, Muito exatamente. obrigado. Obrigado a Obrigado, todos. obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.